Boa tarde, quinto ano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de história. Então, prepare aí o seu livro das páginas 18 a 21 do livro de história e preste bastante atenção. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre os grupos organizados e a agricultura. Nas aulas anteriores, nós já vimos, que a pré-história foi dividida em 3 períodos: o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Sendo que desses períodos, o período neolítico, ele foi como um divisor de águas, que abriu as portas para os próximos períodos que iriam acontecer, para a evolução da humanidade. Mas por que esse período é um divisor de águas, tia Renata? Porque vocês lembram que lá no período paleolítico, o que é que os homens eram? Eles eram nômades, Era caçadores e coletores, lembram? O que eles saíam do seu lugar, comiam tudo que estavam ali, parecia até uma praga, gente? Acabava com tudo, depois que eles acabassem com tudo, eles iam embora para outro lugar, acabar com tudo naquela outra região. E no período neolítico, eles começaram a ter uma visão de que se eles produzissem, eles teriam uma melhor qualidade de vida. E não precisariam mais ficar saindo de um lugar para o outro. Eles poderiam se fixar em determinado lugar e viver ali o resto das suas vidas. Então, o que é que eles começaram a fazer? No período neolítico, eles começaram a fixar em um determinado lugar, deixando de ser caçadores e coletores e passando a ser o que, gente? Sedentários, Eles passaram a ser sedentários. E isso, gente, gerou uma mudança muito grande na organização dos grupos humanos. Por isso, esse contexto de desenvolvimento do cultivo de alimentos e domesticalização das espécies, dos animais e vegetais, é chamado de Revolução Neolítica ou Revolução Agrícola. Pois com o desenvolvimento da agricultura e o cultivo de animais, foi possível ter o quê, gente? Ter um aumento da população e uma maior expectativa de vida, Porque esta maior oferta de alimentos, gente, possibilitou uma vida com menos riscos. E também tinha mais alimentos. Eles corriam menos riscos e produziam mais, se fixando em determinados lugares. Na ilustração ao lado, nós podemos analisar algumas pinturas rupestres, Podemos ver o que? Os homens já domesticalizando os animais, A gente pode ver que é o que? É o gado, Podemos observar que eles estão cuidando desses animais, dominando estes animais. Essa pintura rupestre, gente, ela foi tirada, e foi fotografada lá na Argélia, que é um país do continente africano. Pelos registros de pesquisas, tá, gente? Os arqueólogos, eles analisando, os primeiros grupos humanos, eles foram datados, localizados justamente aí na África. E daí se espalhou pelo mundo todo. Aqui em Carnaúba dos Jantas, nós temos, pinturas rupestres no sítio arqueológico chamado Xique-Xique. Vale salientar, gente, que a nossa cidade ela possui o maior número de sítio arqueológico do Rio Grande do Norte, tá certo? Ou seja, do nosso estado. Turistas do mundo inteiro, gente, já vieram visitar esse sítio arqueológico no nosso município. Então, se você não conhece, dá um jeitinho, convida alguém da família para ir conhecer essa maravilha, no qual a gente pode analisar e observar como viviam esse povo aqui na nossa região. As pinturas datadas aqui no nosso município, elas têm por volta de mais ou menos 9.000 anos. Ou seja, gente, as pedras eram a forma deles escreverem, era o papel da época que eles tinham para demonstrar, para se expressar como viviam, qual eram os seus costumes e tudo mais. E são chamadas, gente, essas pinturas de cenas em movimento. Tia Renata, mas como assim cenas em movimento? Se vocês analisarem, uma cena ela complementa a outra. E como eu vinha falando, muitos grupos passaram a se fixar em um mesmo local, formando aldeias, e as necessidades do cultivo e da terra levaram à criação de novas formas de organização e sociedade. As aldeias muitas vezes tiveram de se juntar para proteger-se do ataque de outros grupos, Os grupos maiores, eles ofereciam também a organização da produção de alimentos, pois dividiam entre si as atividades relacionadas à caça, à pesca, ao pastoreio,
ou ao cultivo da terra. Essas mudanças estimularam novas formas de organização política, começando aí, gente, a formar lideranças nos grupos, né? Eram as novas formas de organizações. Essas lideranças eram exercidas por pessoas específicas ou por alguns setores que se impunham sobre os demais, criando-se assim posições políticas e sociais definidas para cada membro do grupo. Portanto, gente, essa nova sociedade que se criava, cada membro do grupo tinha sua função específica. Então, na próxima página, na 19, nós já temos o nosso primeiro exercício, certo? O número 1 diz assim: observe as imagens da página 18 e responda as questões. Letra A. Algumas das imagens retratam elementos ligados à agricultura. Mas vocês vão me dizer se sim ou se não. Aí, se sim, qual? Aí vocês vão me dizer, certo? E vão me explicar. Então, prestem atenção que na letra A eu tenho 3 perguntas, tá certo? Letra B. As atividades representadas nessas imagens têm relação com a organização dos grupos humanos? Aí vocês vão me dizer se sim ou se não e vão me dizer por quê, tá certo? Na questão número 2, vocês irão marcar com X qual das imagens a seguir representa um instrumento relacionado ao desenvolvimento da agricultura. Aí vocês vão ler se é o moedor, né, que é o famoso pilão de grãos, se é, na letra B, as pontas das flechas, ou na letra C, é os arpões. Aí vocês leem o completo, tá certo? E vocês vão marcar com X apenas uma das alternativas. A questão número 3, vocês vão escrever no caderno de vocês, tá certo? Diz assim: escreva no seu caderno o que foi a Revolução Neolítica e quais foram as consequências deste processo. Ou seja, o que é que aconteceu nesse processo, certo? Aí vocês façam cabeçalho, coloque a página do livro, aí vocês vão colocar a resposta da questão 3 da página 19 do livro de história, tá certo? Aí vocês vão escrever só a resposta, não precisa escrever a pergunta de novo, tá bom? Na próxima página, vem falar sobre as ocupações humanas na África e no Ocidente. Lembra que tia falou que os primeiros registros históricos, certo, foram registrados na África. As savanas da África Oriental foram as primeiras regiões do continente africano povoadas por grupos humanos, dos quais reconhecemos alguns vestígios, que foi o que tia acabou de falar, né? Entre os povos que habitavam nesta região estão os Khoikhoi e os San, grupos que hoje geralmente são tratados de forma unificada, os Khoisan, mas são diferentes em suas origens. Os Khoikhoi provavelmente emigraram do Nordeste para o Sul do continente africano, a partir do Alto Nilo. Eles eram criadores de gado e trabalhavam o metal. Os San, por sua vez, eram caçadores e coletores. Hoje, há grupos remanescentes dessas etnias que vivem em maioria no deserto do Kalahari, na Namíbia, em Botsuana e em Angola. No Oriente Médio, os povos também passaram por um processo de fixação e formação de grupos organizados. A Mesopotâmia foi uma dessas regiões, entre os rios Tigre e Eufrates. Vários povos se estabeleceram em cidades independentes umas das outras. No Vale do Indo, uma região onde hoje é localizada o Paquistão, o Afeganistão e a Índia, também existiam ocupações humanas milenares favorecidas pelo rio Indo. Nessa região havia uma cidade com um elevado grau de sofisticação, a chamada Harappa. Ela era circulada por muralhas e cortada por largas avenidas planejadas. A sua cultura influenciou toda a região. Eles praticavam a agricultura e a metalúrgia e faziam comércio com os povos da Mesopotâmia. Na próxima página, a questão 4 tem dizer assim: leia as afirmações a seguir e assinale um X a alternativa correta. Gente, só tem uma alternativa correta dentre essas que estão aí, tá certo? Destacadas.
Então, vocês vão ler e vão assinalar a alternativa correta. Só tem uma, tá certo? Questão 5. Observe a foto a seguir e responda as questões. Letra A. O que retrata na fotografia? Essa questão, gente, tá muito fácil, né? Para responder essa questão, é só a gente analisar, né, o que? A legenda da fotografia, que vai estar explicando. Letra B. Explique a importância deste local para a população do Vale do Indo. E a letra C, por que esta população teria se estabelecido nesta região?